Se você olha o que eu era antes de 2020, existe um salto para uma outra pessoa, uma outra mulher. Eu posso ter perdido. Eu perdi o quê? Porque eu ganhei tanto. Eu ganhei tanto aprendizado. Eu ganhei uma nova Mariana. Como que faz para equilibrar? Cada emocional é um, né? Então, lógico que existem caminhos, existem ferramentas, existem coisas que a gente pode fazer, mas respeitar o processo de cada um e como cada um vai lidar com isso, elaborar isso, é uma coisa muito particular. E a comunidade, nossa, eu não tenho nem palavras para explicar o que a comunidade está fazendo por mim, está me fortalecendo cada vez mais. E seguimos juntas, tentantes. É isso aí, tentantes. Oi pessoal, esse é o Basta Sentir Maternidade Histórias Reais e hoje nós vamos abordar um tema super sensível, mas de extrema importância, que é a perda gestacional. E para isso eu recebo a doutora Andréia Dávila, que é psicoterapeuta, consteladora sistêmica e familiar, professora e criadora de conteúdo digital. Tem o curso Despertar, que ajuda muitas pessoas. Obrigada, Déia. Prazer estar aqui, Mari. Muito obrigada por ter aceito o convite. E com a gente também a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Bom dia. Que faz Obrigada. parte da nossa comunidade Basta Sentir Maternidade. E que eu fiz questão de convidá-la para bater esse papo com a gente, porque a história da Elisângela é super inspiradora, emocionante, e eu acho que tem muito a agregar à fala dela. Quando eu li a sua história ali, eu fiquei bem comovida. Conta pra gente, Elisângela. Muito obrigada por estar aqui participando desse momento. Eu que agradeço. Em 2020, no finalzinho do ano, eu descobri que eu fiquei grávida. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, como a gestação tá muito novinha, vamos deixar só entre a gente, né? Não vamos contar por enquanto pra família. E aí em janeiro eu fui numa consulta médica. Assim que eu peguei o teste, o resultado positivo, que foi o teste da farmácia, eu falei assim, vou fazer um exame de sangue pra ver. Aí eu fiz o exame de sangue, já marquei o médico e eu falei assim, eu vou nesse médico porque ele tem o ultrassom lá, que eu queria já fazer ultrassom, né? A gente já fica ansiosa já. Aí eu marquei com esse médico a consulta. Aí eu fui no médico em janeiro e eu fiz a ultrassom e eu escutei o barulho, o coração, né? Eu escutei o coração do bebê. Você estava de quantas semanas? Quando eu passei por ele, acho que estava de 7 semanas. 7 semanas, isso em 2020? Em 2020, na época do Covid, né? Na verdade, já estava no comecinho já de 2021, né? Porque o Covid foi 2020 e depois isso. se estendeu para 2021. Isso mesmo. Porque aí eu saí do meu trabalho, fiquei assim, sem estresse, né? Então eu acho que por isso até que eu fiquei grávida, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui no médico, escutei o coraçãozinho. Aí na consulta a primeira consulta de pré-natal, que seria em fevereiro, aí ele falou pra mim que eu tive um aborto retido, que a gestação não evoluiu. Sim, você já estava de quantas semanas? Tava com, acho que 8, 9 semanas, né? Aí ele falou que a gestação não evoluiu. Aí a gestação não evoluiu, era Covid, mas assim, teve um outro pico, porque o pico mesmo acho que foi em março, foi depois do carnaval de 2020. Só que eu lembro que foi numa época que o hospital ainda tava num pico ainda, muito grande, assim, sabe? Ainda tinha... E tava tudo muito incerto ainda naquela época. E ele falou assim, olha... ele falou que o feto não desenvolveu, né? É estranho, né? Quando você vai lá, porque você tá ansioso, né? Na expectativa, porque eu já escutei o coraçãozinho batendo. E depois, ele falou que não foi, né? Aquela cena de novela, né? Que fala assim, meu Deus. Aí fica aquele ponto de interrogação. Aí ele falou que meu corpo iria expelir o feto. Aí isso era fevereiro, dia 11 de fevereiro que eu fui nele. Ele falou assim, quando o meu hospital tá muito cheio, tá muito lotado, tem o risco ainda, né, de você ser contaminado, de você pegar. Ele falou assim, então não vou te internar, daqui uns 15 dias, mais ou menos, seu corpo vai expelir. Isso em fevereiro. Aí em março, eu voltei nele, ele falou, não, vai expelir, seu corpo vai. Março, abril,
voltei nele, a mesma história. Aí em maio eu falei assim, não, tá na hora de mudar de médico, né? Porque eu já tô 3 meses já com o feto dentro de mim e a minha cabeça, né? Você fala assim, ainda, por mais que o médico falou que o feto não desenvolveu, você ainda fica assim, aquele sentimento, né? Será que, tipo... É porque ainda tá ali dentro de você. Exatamente. E numa época também. E numa época que a gente meio que tava isolado ainda. Tava praticamente, acho que no final do Covid, não sei. Mas assim, a gente ainda tava muito isolado ainda, porque eu lembro que tinha um monte de gente com Covid, né? Um monte de gente morrendo, morreu vários, assim, morreu conhecidos, pessoas próximas, assim, sabe? Conhecidos meus, da minha irmã. E tipo, fica em casa, né? Aquele tal fica em casa. E a minha mãe e meu pai já são mais de idade, então, tipo assim, eu não tinha, a gente não ficava muito próximo, né? E eu ficava em casa, sozinha, isolada. Eu falava, meu Deus, né? E é isso. E aí foi em maio, aí que eu falei assim, não, preciso procurar outro médico, né? Aí nesse procurar outro médico, aí eu inocente ainda, né? Eu fui nesse outro médico achando que ele só ia me dar um remédio só pro meu corpo fazer o processo, né? Só que não, ele pegou e já me internou já pra mim poder fazer a curetagem. Eu fui no hospital depois, achando, ele falou assim, olha, eu tenho nesses 3 hospitais, qual seria o melhor hospital pra você? Eu falei assim, vamos nesse aqui que é mais próximo de casa, né? Aí eu peguei, eu tinha ido na consulta sozinha, meu marido estava trabalhando. Aí eu falei pra ele, assim, amor, o médico pediu uma ultrassom pra mim, só que como ele não tem na sala dele esse aparelho, ele pediu pra mim fazer. Aí ele falou assim, ele falou assim, me leva no hospital. Eu falei assim, mas eu tô achando estranho, né? Ele não falou mais nada, ele só falou pra mim no hospital. Eu falei assim, pode ser que ele me interne. Porque até então o médico não tinha falado abertamente, sabe, que ele tava me internando. Ele falou que eu só ia fazer uma ultrassom. Aí eu fui no hospital, aí meu marido me levou no hospital, me deixou. Eu fui no hospital. Aí no que eu cheguei no hospital, que a moça viu o prontuário, né, que ela perguntou, a moça já ficou assustada. Ela conversou com outro rapaz, eu falei, meu Deus, né, é algo sério, né. E você estava se sentindo bem, assim, não emocionalmente, mas fisicamente. Então, fisicamente, assim, eu achava que, assim, eu sentia uma dorzinha de cólica, eu realmente achava que o meu corpo ia acabar expelindo, mas, assim, emocionalmente falando, se for parar pra pensar, eu achava que, sei lá, por um milagre o feto ia desenvolver, sabe, assim, você não... Eu acho que eu fiquei sem reação, assim, na verdade foi sem reação mesmo. E aí depois, nessa internação, né, que aí o médico, a moça pegou, me levou pro quarto, e aí eu fui fazer... Aí depois que eu descobri, né, que depois que chegou o almoço pra mim, eu falei, mas por que esse almoço, né? Ela falou assim, é pra você esse almoço. Eu falei, nossa, mas eu fui só fazer uma ultrassom, né? Mas você foi sedada, ninguém te avisou? Não, até então não. A moça pegou me internou na recepção lá do hospital, me levou pro quarto. Você não foi sedada? Não, até nesse momento não. Aí eu fui pro quarto. Eu fiz a ficha no hospital, lá na recepção, e ela me levou pro quarto. Ela não falou pra mim que eu tava no processo da curetagem. Pra mim, eu ia fazer uma ultrassom. Tava achando estranho, mas enfim, era época de Covid. Eu falei assim, às vezes é algum procedimento novo, que não fica aguardando a recepção, né? Vai pro quarto. Isso em maio. Vai pro quarto, né? Às vezes mudou algum procedimento do hospital. Aí eu fui pro quarto. Aí eu fiquei conversando com a outra paciente que tava lá e de repente chegou o almoço pra moça, né, que era quarto conjunto, e depois chegou pra mim também. Aí eu falei, não, mas acho que essa refeição não é pra mim. Que eu só vim fazer um ultrassom. Eu só vim fazer um ultrassom. Aí a moça falou assim, não, deixa eu confirmar. Aí ela voltou, ela falou, não, realmente é pra você. Eu falei, então tá, né. Aí eu sou ruim pra comer, comida de hospital então é muito menos, né, então só dei uma revirada assim na comida. E fiquei aguardando. Ela falou assim, não, é pra você sim, pode comer, depois você vai fazer ultrassom, vai demorar um pouco. Então tá. Aí, de repente, passou um tempo, aí chegou um enfermeiro, ele trouxe uma cadeira de rodas, né? Aí ele falou assim, Elisângela? Eu falei assim, sou eu. Ele falou assim, vamos fazer ultrassom. Aí eu falei assim, eu posso ir andando. Ele falou assim, não, é procedimento do hospital, né, vamos na cadeira de rodas. E aí, eu sei que eu fui. Aí ele me levou pra sala pra fazer o ultrassom,
e praticamente estava do mesmo jeito que estava em fevereiro. Entendi. E aí você fala assim, meu Deus, né? Como que pode? Tipo, meu corpo ele não expeliu e tava assim, do mesmo jeito. Sim. Porque eu acho que ele deve, o feto deve ter, não desenvolveu logo depois que eu ouvi o coraçãozinho. Porque eu acho assim, se eu não tivesse, talvez, ouvido o coração, eu acho que não seria tão dolorido. Sim. Né? Tipo, né? É assim, porque falar que é normal, não é normal. Mas assim, acontece com várias pessoas de ter a perda gestacional, né? A minha cunhada, minhas amigas próximas a mim, elas também tiveram aborto, mas quando é com a gente é diferente, né? Sim, É super diferente quando é com a gente. E ali você fez a curetagem. Aí eu fiz ultrassom e ele me passou depois todo o processo para mim para ver se meu corpo iria expelir. Porque como fazia muito tempo já que eu estava com o feto, então eu poderia ter perdido o ovário, poderia ter perdido tudo e não consegui. E aí ele me induziu, né, como se fosse ao parto, né? Aí eu senti praticamente todas as dores do parto. Depois eu descobri que seriam as dores do parto, né? Sim. Eu estava no hospital, eu sei que ele me colocou num quarto, depois ele falou assim, o hospital agora tá mais tranquilo, então eu vou te deixar num quarto para você ficar mais à vontade, num quarto sozinha. E ele me levou pro outro quarto, né? Ele falou assim, às vezes pode ser que sangre bastante, né? Só que não, meu corpo realmente não expeliu, tanto que sangrou muito pouco. Aí chegou no outro dia de manhã, aí o médico falou assim, realmente a gente tentou para ver se seu corpo iria expelir, mas realmente não expeliu, e aí foi feita a curetagem. Entendi. Então, aí assim, foi super dolorido, assim, né? Assim, tanto assim a dor do parto, pelo fato de estar sozinha, que não podia ter acompanhante. E passar por toda essa passar por situação, e toda numa essa fase situação. que as pessoas estavam em casa, que a gente não podia ter contato. E hoje, Elisângela, como é que você tá hoje? Hoje, Porque a gente vê que você fala dessa história que aconteceu em 2020, 2021, com emoção, com esse sentimento ainda muito latente da perda. eu acredito que eu não tenha tratado isso ainda, mas hoje eu completei 40 anos agora, em outubro, e tem uma moça que trabalha comigo, e ela tá entrando na menopausa precoce. Aí eu falei, meu Deus, ela é mais nova, ela já tem filho. Eu falei assim, se eu for querer ter filho, eu preciso resolver, né? Eu preciso... Aí meio que virou uma chave, sabe? Aí nesse tempo eu falei assim, eu com meu marido, a gente tava tentando. Eu acho que eu demorei muito para poder ir atrás, né? Porque eu tava com 37, 36 anos quando eu perdi. Se eu já tivesse me curado, vamos dizer assim, eu praticamente poderia já estar com meu filho, mas eu demorei muito nesse processo, acho que porque foi muito dolorido para mim. Acho que pela época de ter sido do Covid, então eu demorei muito para me recuperar. E agora, com 40 anos, eu falei assim, não, agora é a hora, porque se não for agora, né? Aí eu tava até tentando, eu com meu marido, mas assim, não tinha ido no médico. Falei assim, não, vamos no médico, vamos fazer certinho, porque às vezes uma complementação, né? E nesse ir ao médico, aí agora eu descobri que eu tenho endometriose profunda. Entendi. Aí fiz todos os exames né? Eu fiz os exames que a médica pediu e alguns exames específicos para saber o porquê da minha perda gestacional, o porquê. Sim. E agora eu vou entrar no processo da fertilização. Você vai fazer agora? A minha intenção agora é fazer. Eu só preciso me decidir ainda como que vai ser esse planejamento, né? A princípio, eu fui na médica já e ela falou, olha, quando, né, descer para você volta aqui para a gente já começar o processo do congelamento. Certo. Doutora Andréia, são muitas emoções, né? Uma perda gestacional, por mais que a gente entenda que ela acontece com a maioria das mulheres que estão em tentativa de engravidar, independente de idade, é lógico que após os 35 ela tem
uma frequência, uma ocorrência muito maior. Uhum. Mas esse sentimento, né, da perda, o sentimento, assim como a Elisângela retratou, de você escutar o coração e depois o coraçãozinho não tá batendo mais. Como é que faz para equilibrar o emocional? Bom, como que faz para equilibrar? Cada emocional é um, né? Então, lógico que existem caminhos, existem ferramentas, existem coisas que a gente pode fazer, mas respeitar o processo de cada um e como cada um vai lidar com isso, elaborar isso, é uma coisa muito particular. Agora, tem uma coisa da sua fala que me chamou a atenção, que eu acho que é interessante a gente diferenciar, né? Tem uma autora que chama Elizabeth, que ela fala sobre os estágios do luto, né? E ela faz uma diferenciação muito clara entre a negação e o viver o processo do luto. E esse é um cuidado que acho que a gente pode tomar cuidado, e isso é uma coisa que talvez dê para generalizar de uma certa forma, o que poderia ajudar, né? Tentar não se render ao processo de negação, ao processo de distanciamento. Eu sei que isso é muito difícil, né? Eu sei que, às vezes, principalmente quando vem o baque, a gente precisa de uma forma de defesa, é um certo congelamento para que a gente possa processar isso. Na verdade, não processar, mas para que a gente possa, pelo menos, ter uma pausa, um respiro, para depois entrar em contato de novo com o assunto. Mas é fundamental entrar em contato. É fundamental entrar em contato com o assunto. E são mais ou menos assim. Pensa que passar pela dor do luto é como atravessar uma arrebentação. Você já tá nas ondas e aí você tá tentando se defender das ondas. Você tá tentando não entrar direito. Só que não tem como voltar pra praia. O único jeito é passar a arrebentação para você chegar na calmaria do outro lado. E vai ser dolorido esse processo. Vão ter etapas, vão ter uma série de emoções, mas que são fundamentais, são essenciais. Então, eu acho que essa questão da diferenciação é bem importante. E a segunda coisa é procurar, muitas vezes, ajuda, né? O processo de elaboração, às vezes, ele é muito difícil de ser feito sozinho. Primeiro porque a gente tem pouco recurso. Infelizmente, a gente é uma sociedade que não tem, né, esse tipo de ensinamento, né, Mari? Você também estuda bastante isso e sabe. Então, a gente não cresce com há um aprendizado sobre como lidar com o nosso mundo emocional, né? Como lidar com os outros que estão nesse processo também. Então, isso é uma coisa que impacta muito a falta de repertório, por isso que a ajuda se torna tão importante. E também pelo fato de ter uma outra pessoa que consiga te olhar de fora e às vezes te dar também outras alternativas, outras possibilidades de visão para além do que você está vivendo. Porque quando a gente está na dor, a gente estreita muito a nossa visão, né? Então, a gente sabe disso, os nossos processos de dor, eles levam a gente para uma fixação de pensamento e de emoção. E aí entra tanto terapia individual e grupal, quanto comunidades, como o próprio Basta Sentir, né? Onde você vai conversando e tendo outras trocas, mas esse processo de troca e esse processo de uma ajuda externa pode ser muito, muito bom para lidar. Você chegou a fazer terapia em algum momento? Não. Não. E você buscou algum grupo de apoio antes do Basta Sentir? Porque hoje você conversa sobre isso lá. Como que é falar? Porque você me disse que quando vocês ficaram sabendo da gravidez, vocês resolveram esperar um pouquinho, assim como a maioria faz, né? Como a gente é condicionada a fazer, falo muito sobre isso. Espera os 3 meses, agora espera tal coisa. Não posta foto da barriga. Tanta coisa que falam. Mas isso é muito social, né, também. Muito. Do tipo a assim, sociedade te impondo uma coisa que quem estabeleceu essa regra, né? claro. E qual o problema? Assim, se a gente tivesse mais consciência desse universo emocional e mais habilidade de lidar com a realidade da vida, que envolve perdas, que envolve lutos, que envolve altos e baixos e fracassos, qual o problema de você dizer que você perdeu?
teoricamente, nenhum, né? Porque a gente entende que isso é muito dolorido e é natural. É não natural é ou, e faz é os dois. E faz parte da vida. Claro, não a perda gestacional, mas as perdas, os ao longo da fracassos, vida. de uma forma geral, né? Então, teoricamente, não teria problema. Mas não é o caso. Então, a gente é ensinado a proteger, a se defender. Aí, às vezes, entra crenças religiosas, né? Vai ter mal olhado, vai ter... Aí começa a entrar tanta coisa. E aí você não vive o seu momento presente com medo do que vão pensar, do que te falaram, de realmente vir uma inveja. As pessoas vão te jogar uma inveja e aí você se culpa se você contou para alguém. Isso. É uma loucura isso. E a gente Exato. fala muito disso dentro da comunidade, do Basta Sentir, porque é uma libertação você falar, seja em qual fase você estiver, você simplesmente falar. Você colocar para fora tanto as suas alegrias quanto as suas tristezas, os seus ganhos e as suas perdas, porque a vida vai ser isso. A gente vai, ora ganhar, ora perder. Mas o que é perder no final do dia, né? Porque eu tenho certeza, Elisângela, que você se tornou outra mulher após essa perda. Com certeza. Quem era a Elisângela antes da perda e antes de vivenciar esse amor? Né? Porque você é experimentar um amor. A nossa história é muito parecida. É muito parecida, porque eu engravidei em 2020, na época do Covid. Eu também esperei para contar, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje em relação a isso. E demorei para ter também, porque só agora que eu resolvi revelar para as pessoas e dividir a minha jornada na maternidade, na minha tentativa em ser mãe, né, que é diferente de engravidar. Querer ser mãe é diferente de querer engravidar. E eu me fortaleci muito e sou uma outra mulher. Eu me transformei em outra mulher após a minha perda. Porque eu estava grávida também na época da pandemia e em seguida eu também tive um aborto retido. Eu também precisei esperar o meu corpo expelir e depois de 18 dias o meu corpo resolveu começar a dar sinais. E uma coisa, a Andréia falou algo extremamente importante. Nós somos criados e condicionados desde a nossa infância a ser alguém, a ter sucesso, a ter um relacionamento também de sucesso, uma carreira de sucesso, a conseguir dinheiro na vida, a ter a casa dos sonhos, né? Todo mundo diz, esse menino vai ser tal coisa, essa menina nasceu para brilhar. E a gente cresce com isso, olha, você tem que estudar, porque senão você não vai ser ninguém. Você tem que ter um emprego bom, porque você não vai ser ninguém. E ninguém fala pra gente. Primeira coisa, você precisa se olhar, entender quem você é e se desenvolver pessoalmente. Para então você se desenvolver em outras áreas. Para então você descobrir o relacionamento que você deseja ter, a carreira que você quer cursar na sua vida. Quais são os seus projetos? Mas para isso, primeiro o desenvolvimento pessoal. E para você buscar o desenvolvimento pessoal, você precisa entender mais de você. E aí, logo após, você começa a construir um gerenciamento de emoção, quanto às suas emoções, você consegue ter inteligência emocional para lidar com todos os obstáculos da vida, porque a nossa vida ela não é linear, ela vem em constância, ela é uma montanha-russa, ela é cheia de altos e baixos. E ninguém fala isso pra gente, né? Então, a gente está sempre com uma meta a ser alcançada, completar os estudos, conseguir um emprego bom, ter um salário ótimo, ter um relacionamento dos sonhos, e a vida não é bem assim. E aí, quando acontece alguma coisa que a gente entende que perdeu, vem a frustração e vem o mau gerenciamento dessas emoções, porque a gente não aprendeu
a cuidar delas. Uhum. E eu sempre busquei muito esse desenvolvimento pessoal. E quando aconteceu, a minha perda foi um baque. E no momento que o médico me falou que não estava ouvindo o coração e, consequentemente, eu não ouviria no aparelho, eu tive que voltar toda a minha busca e falar assim, calma, calma, porque sempre o melhor está acontecendo com a gente. Eu sempre tive esse pensamento. O melhor está acontecendo comigo no momento presente, porque eu só estou aqui como Mariana Rios Botelho, vivendo essa vida com a família que eu tenho, no lar que eu cresci, porque eu preciso evoluir, porque eu preciso crescer, porque eu preciso aprender. E esse momento vai me ensinar. Então, eu tenho que observar, eu tenho que estar presente para entender o que eu preciso aprender e não questionar. Você disse uma coisa super interessante, que você acha que engravidou porque não estava trabalhando, então não estava estressada. Eu também. Eu também acho. Porque o estresse é uma coisa que compromete muito, né, Andréia? Muito. E eu também tenho esse sentimento, que foi o momento da minha vida que eu consegui parar, que eu consegui acordar todos os dias e meditar, que eu comecei a escrever meu livro Basta Sentir, que eu comecei a prestar muita atenção nas coisas, aprendi piano, fui fazendo coisas na pandemia para mim, sabe? E aí, quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, isso é uma sensação, é uma felicidade, né? A Déia tem o Theo, o filhinho dela, que é uma bênção, uma criança maravilhosa. A gente sabe disso, o que é você ter essa notícia, né? Que você vai ser mãe. Sim. E realmente você vai do céu ao fundo do poço em segundos. Então, o que eu quero te dizer é que nesse tempo em que o meu corpo precisou esperar para expelir, eu fiquei pensando, será que não sou eu que estou querendo reter? Porque eu não estou preparada nesse momento para falar tchau? E eu fui trabalhando isso todos os dias, mesmo sabendo que ele só estava ali, só o corpinho estava ali, não tinha vida, mas eu acredito muito na doutrina espírita. E não quero falar sobre religião, mas quero falar sobre a espiritualidade em si, da gente acreditar em algo maior do que nós. Algo que foge do nosso controle. Porque eu acredito que a única coisa que a gente consegue controlar de fato são as nossas decisões e as nossas atitudes. E as nossas responsabilidades. Daquilo que a gente realmente consegue fazer. Porque o resto é uma entrega. Preciso entregar e preciso confiar. Então, todos os dias eu conversava. Eu falava, meu filho, fica aí até o dia que você precisar ficar. E a hora que você estiver pronto para ir, vai com Deus, vai em paz, eu vou rezar por você todos os dias. Porque você me ensinou muito em pouquíssimo tempo. Muito obrigada. Eu fiz isso todos os dias. E hoje eu consigo falar sobre isso de outra forma. Porque se eu falasse sobre isso lá naquela época, talvez eu não sairia nem uma palavra, sabe? Então, Elisângela, você precisa muito cuidar do seu coração. Cuidar do que aconteceu, do que a gente não vai conseguir mudar, como a Andréia falou. Tem coisas que a gente precisa passar pela arrebentação e seguir para nos fortalecer, para que a gente enxergue o que está por vir. Porque o que
está por vir vem com mais ensinamento, vem com a beleza da vida, vem com todas as coisas boas que às vezes a gente deixa de olhar por estarmos presos ao passado, ao que não vamos conseguir mudar, ao que está ali todo dia tentando ensinar alguma coisa para a gente e a gente só queria viver aquilo mais um pouquinho, mas o que precisou ser vivido foi vivido. A gente vai estar juntas ali fazendo isso e conversando, e através dessa fala eu acredito muito que existe uma cura, muito, só de você falar, só de você expor, só de você conseguir inspirar outras pessoas, escutando a sua história, de você ouvir outras falas, isso vai enriquecer muito para que você esteja preparada para a vida, para que você aprenda com esse serzinho que veio te ensinar, que ficou dentro de você 3 meses. 3 meses te ensinou tanto, te transformou nessa mulher forte que hoje consegue estar aqui falando sobre isso. Isso é de uma beleza, né, Andréia? Muita, muita. Tem dor, né? Tem muita dor e a gente não pode negar isso. A questão é como a gente vai lidar. É o que a Mari estava falando um pouco, pegando esse gancho do como eu vou lidar com as coisas, né? Que você trouxe da questão da sua fé. Acho que essa é uma coisa, uma verdade tão profunda e que às vezes a gente demora tanto tempo para conscientizar e conseguir aceitar e concordar com ela, né? Que é o seguinte, a gente não pode decidir o que vai acontecer. A gente não consegue controlar o que vai acontecer com a gente. A gente também não consegue controlar a nossa vida. A gente consegue controlar só até um certo ponto e esse limite ele é razoavelmente curto, perto das nossas fantasias. Mas a gente consegue escolher a forma que a gente vai lidar com aquilo que nos acontece, né? E eu acho que essa é a grande potência de transformação. É a hora que a gente entende que o meu lugar é o da escolha a respeito daquilo que chega até mim. E eu vou fazer o melhor possível nesse momento. O melhor possível nesse momento. E a gente só consegue chegar nesse ponto de fazer de fato o melhor possível se a gente está presente, se a gente está conectado, né? E aí, muitas vezes, estar presente envolve sentir coisas que não são legais, né? E aí entra um segundo ponto que eu acho extremamente complementar a esse e fundamental, que eu vi isso da minha parteira quando eu ia ter o meu filho. Eu tava com muito medo da dor do parto. E eu fui atleta durante muito tempo da minha vida e eu já tinha me machucado muito, fraturado e continuava treinando. Então, eu sabia que eu tinha uma resistência à dor muito alta. Mas ela sempre me falava, a dor do parto não é igual nenhuma outra dor. E você pode ter uma boa resistência à dor normal, né, assim, que você já experimentou. E sentir uma dor diferente que é a do parto. Só que no parto você sente uma dor absurda. E o oposto pode acontecer. Tem gente que é pouco resistente, mas no parto extremamente resistente. Então eu não sabia como eu ia ser, né? Mais uma vez, a questão do controle foi ficando evidente para mim o quanto não estava na minha mão. O quanto aquela situação realmente ia ser completamente nova. E eu não tinha muito uma boia para me apoiar. Eu falei, bom, então como é que eu vou lidar, né? Me dá alguma coisa, né? Como que eu lido? E ela falou assim, uma coisa você tem que saber. E ela me explicou em termos técnicos, né? Fisiológicos do corpo. Mas o resumo é o seguinte, uma coisa você tem que saber. A dor que você sentir é do seu tamanho. Eu falei, tá bom. Então eu vou. A dor que você sentir é do seu tamanho, não é maior. Ela é do seu tamanho. E isso virou uma verdade tão profunda, parece que ela sintetizou um monte de coisa que já pairava no ar na minha cabeça, um monte de teoria, mas ela trouxe para o meu coração. Ela trouxe para o meu coração. A dor que eu senti, por mais desconfortável que seja, por mais que eu pareça para mim que eu não vou ser capaz de suportar ela, por mais que eu queira sair correndo, permanece. Porque ela é do meu tamanho. E se eu permanecer desperta ali, ou seja, presente, consciente ali, eu vou ter evolução. Eu vou ter evolução. Um passo.
Depois outro passo, eu vou evoluir. Isso vai gerar movimento, né? Então isso para mim foi transformador. E acho que são essas duas coisas, então, a consciência e saber que é do seu tamanho. Eu acredito, assim, muito nisso que você falou da escolha, e eu falo muito isso. Inclusive, primeiro a gente fala para nós mesmas, né? Algo, e depois você Sempre. leva Para ser verdadeiro, pra ser verdadeiro. Porque também tá cheio de gente que fala uma coisa e na prática não Muito. faz. Mas eu sempre disse muito isso para mim mesma. A dor é inerente ao ser humano. O sofrimento é opcional. Então, durante a nossa trajetória, durante o nosso caminho, nós teremos momentos de dor. Uma dor física, uma dor de alma, uma dor no coração, uma dor de uma perda. Quantas vezes a gente também deixa de chorar diante de uma dor? Nossa. E quantas vezes a gente chora de alegria? Todas essas dores mal trabalhadas, o nosso corpo, ele vai precisar expelir de alguma forma. Ele vai precisar colocar aquilo para te mostrar que você tem que se olhar. Você tem que olhar para aquele ponto com cuidado, você precisa trabalhar aquela dor, trabalhar aquela emoção, porque a verdade é que a gente não consegue fugir da nossa história. A nossa história, ela tá ali batendo na porta todos os dias. E quando a gente fala assim, isso aqui eu quero esquecer. Só de você falar isso, você já lembra. Exato. Isso aqui eu vou esquecer, vou colocar numa caixinha ali dentro, não quero nem olhar para isso. Você tá olhando todos os dias. É verdade. É completamente diferente de falar assim, deixa eu pegar essa caixinha aqui. Deixa eu entender. O que isso aqui veio me ensinar? Sua mãe, Déia, me falou uma coisa muito bonita outro dia. Que às vezes a gente fala, a gente pergunta, né? Meu Deus, ou o que quer que você acredita? O que eu tenho para aprender nessa vida? O que a vida veio me ensinar? Qual é o meu propósito? E aí ela tinha escutado isso de alguém. E quando ela me falou, não esqueci mais. Que foi, o que esse dia tem para me ensinar? E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu acordo, bom dia, meu Deus, bom dia, dia. E já sorrio porque eu tô viva. Então eu sempre acordo com um sorriso. Eu posso ter tido uma notícia horrível um dia anterior, mas eu sorrio e falo, nossa, eu acordei. Bom dia, dia. O que eu tenho para aprender hoje? O que esse dia tem para me ensinar? E aí quando eu chego na mesa do café da manhã, eu não tô brincando, eu faço isso todos os dias. Eu falo, hoje é meu dia de sorte. E no dia da minha perda, lá atrás, eu já falava, hoje é meu dia de sorte. E eu acordei, eu não tava com um sentimento bom naquele dia, tanto é que eu não tinha a consulta marcada. Eu acordei e falei, contrariada, sabe? Mas falei, hoje é meu dia de sorte. E mandei pro meu médico. Falei, eu posso passar aí para fazer um ultrassom? Ele, mamãe de primeira viagem, acabou de fazer um ultrassom há 2 dias atrás. Eu falei, não, mas deixa eu fazer hoje, porque meu coração não tá legal. E aí, quando eu cheguei, a gente não escutou o batimento. E aí me veio na hora, hoje é meu dia, mas eu falei que hoje era meu dia de sorte. E depois eu fui parar para pensar nisso, sabe? Hoje, né, depois de 4 anos, quanto aprendizado, quanta transformação. Eu sou outra Mariana. Eu sou outra Mariana. Se você, a gente, hoje em dia, a gente enxerga, lógico que as pessoas, elas postam nas redes sociais o que elas, às vezes, gostariam de ser ou como é a vida que elas querem mostrar, só o que elas querem mostrar, mas se você observar bem a pessoa, você consegue ver
pela linha de postagens, o que essa pessoa está sentindo. Se você, porque a gente se revela, ainda mais com tudo isso de internet, dessa quantidade imensa de exposição, se você olha o que eu era antes de 2020, existe um salto para uma outra pessoa, uma outra mulher. Eu posso ter perdido. Eu perdi o quê? Porque eu ganhei tanto. Eu ganhei tanto aprendizado. Eu ganhei uma nova Mariana. Eu ganhei um novo jeito de pensar, de agir, de entender as coisas. Eu, enfim, compreendi o grão de areia que eu sou e que eu não tenho controle de tudo. E que as coisas vêm na nossa vida para justamente nos ensinar e às vezes nos colocar dentro do nosso propósito. Então, será que aquele não foi realmente o meu dia de sorte? Porque se não tivesse sido aquele dia, a gente não estaria aqui. Esse movimento não aconteceria. Os livros, o caminho todo que eu trilhei a partir dali. Quem seria Mariana? Quem seria a Elisângela? Se não fosse aquele dia que foi doído, mas que sempre é um dia de sorte, se existir aprendizado. Sim, o aprendizado existe, né? É difícil, Sim. Mas crescer dói, né? Dói. Dói muito. Crescer dói. E assim, e essa comunidade Basta Sentir vai fazer bem para várias mulheres, eu acredito, porque até então eu não tinha feito nenhum acompanhamento. Não passei numa psicóloga. Sim. A minha mágoa foi minha, guardei para mim. Não dividi com ninguém. E depois as minhas amigas perderam. E assim, eu fui apoio para elas. Eu fui forte por elas. Porque eu sentia a dor delas. Só que assim, por dentro, eu ainda estava desmoronando ainda. Mas naquele momento que a minha amiga falou assim, Elis, eu perdi, eu dei todo o apoio para ela, entendeu? Ela se sentiu confortável de falar comigo, de me ouvir. Ela também me ouviu. Só que quando a dor não é sua, a dor é do outro, a gente não sente, né? E eu acho que com essa comunidade, porque até então eu falo para as minhas amigas, para minha mãe, para minha irmã, é uma coisa. É diferente eu estar no meio de várias mulheres que eu não conheço elas, mas que elas têm uma história tão linda e tão forte. E eu, né, entrei na comunidade, eu lendo várias histórias, eu falo assim, gente, por que eu demorei tanto, sabe? Mas assim, eu demorei porque eu realmente não fui atrás, eu fiquei ali estacionada, estagnada. Mas não se culpe história. por isso. Exatamente. Agora, hoje em dia, né, vamos dizer que eu ainda me cobrava, não é que me cobrava. Eu ficava com esse sentimento de culpa ainda. Mas agora eu entendi que não, entendeu? Assim, eu tinha que passar por isso, eu passei por isso. E agora, vida que segue, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para estar melhorando nisso? Hoje em dia eu entendo. Acho que a comunidade me fortaleceu por ser uma comunidade voltada, né, para a maternidade e ouvir as histórias. E eu acho que isso me fortaleceu muito, né, que é o intuito da comunidade, porque lá tem várias histórias, agora, pelos assuntos, pelos temas abordados agora, vai ajudar muita gente, como me ajudou muito, assim, sabe? Porque no ano passado que eu falei, não, realmente eu quero engravidar, tá, eu vou deixar a vida me levar, porque eu tava, sabe, vamos tentar, eu com meu marido. Não, então vamos fazer o certo, então, porque o meu marido é muito assim, não, o que precisa ser feito? Precisa ir no médico? Vai no médico. Precisa fazer exame? Vai fazer os exames. Agora que eu descobri que eu tenho endometriose, ele falou assim, se precisar de... a médica falou, não, pela sua idade, vamos fazer o congelamento, tá? Vamos fazer o congelamento, depois a gente trata a endometriose, depois a gente tenta a fertilização. Ele falou, não, então vamos fazer isso, então. Vamos melhorar nisso, então. E realmente, e assim, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais preparada. Agora parando, assim, né, parando para analisar, falar assim, aquela Elisângela já não existe mais.
Foi realmente Por isso que não dá para voltar para a praia. Exatamente, não dá para voltar para a praia. Então, vamos, a partir de agora, o que você precisa fazer? Ah, você não está se alimentando direito? Então, vamos se alimentar direito. Você não está fazendo nenhuma atividade física? Então, vamos fazer uma atividade física, né? Cuidar do coração, Cuidar do coração, da cabeça. exatamente. O que eu gosto de fazer? Eu, assim, não tem algo muito específico, assim, que eu falo assim, ai, eu amo muito isso. Mas acho que agora parando, uma coisa, eu estava até conversando antes desse bate-papo aqui, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sempre faço, que acho que me ajudou bastante também, é pegar uma das minhas amigas e passar o dia com elas, entendeu? E eu acho que essa conversa de estar com as amigas, sabe, eu gosto muito de falar assim, Aline, vamos almoçar num restaurante que a gente gosta, que é uma outra cidade próximo ali da gente, e a gente fica o dia todo lá, sabe? Só a gente, assim, sabe? Conversando, falando o que quer. Exatamente, falando o que quer, dando risada. Isso, exatamente. E eu acho que... E buscar isso, o autoconhecimento mesmo, né? Que é essencial, que eu acho que todo mundo deveria buscar, mas assim... Mas o povo... É difícil também, não sei se é questão de acesso também. Acho que é mais uma conscientização. É, conscientização. E que precisa começar em casa, né, Déia? Assim, sim, idealmente, né, socialmente, começaria desde casa. Desde a família, desde a escola. Mas, hoje em dia, com as mídias digitais, né, isso tá muito mais fácil do que antigamente. Isso facilitou muito. Muito mais aflorado, né, do que era antigamente mesmo. Desde a conscientização do tipo de compreender, às vezes, que você tem uma questão que precisa ser trabalhada, de, às vezes, ter acesso a algumas informações importantes para que você se compreenda melhor, até, por exemplo, terapia online. Hoje é viável, né? Completamente viável. Então, tem muitas possibilidades. Obviamente que tem um outro lado também, que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem muita informação distorcida, um monte de coisa que não é bem assim por aí, gente que não sabe muito bem do que tá falando, mas eu sou das que prefere olhar pelo lado bom, sabe? Da coisa, assim, a quantidade de acesso que a gente tem e procurar sempre pessoas confiáveis que conversem com você e sempre trazendo de volta o crivo para dentro de nós, né? Acho que a gente estava também conversando antes e o Despertar foi criado por causa disso, para que a gente tenha o manche na mão, né? Para que você não fique refém de um terapeuta, de um guru, de um pastor, para que você pegue as rédeas da sua vida. Exato, e tenha a capacidade de ter discernimento e de se mover pela sua própria força, pela sua própria perna, né? Então, assim, você ouve um monte de coisa, vê o que faz sentido, que não faz uma depuração, e daí toma uma decisão, e a decisão que você toma e a força que você tem interna é suficiente para te bancar nos passos. Né? Acho que esse é o grande eixo que a gente nunca deve, na nossa fragilidade, transferir para fora, porque isso pode ser uma armadilha bem, bem importante. Mas tem muitos acessos, sim, que podem ajudar nesse processo. E você disse que a comunidade tem te ajudado muito, que ela tem ajudado a muitas mulheres, e vocês não têm noção de como ela me ajuda. Dentro do meu processo, de todos esses altos e baixos durante essa tentativa, que não é fácil, que cada hora vem uma surpresinha, e ler ali os relatos e entender que cada uma tem a sua história e que aquela pessoa conseguiu passar pela história de uma forma muito bonita, ressignificar, mudar o olhar, né? Porque isso é uma capacidade só nossa. A forma como eu assumo a responsabilidade do olhar diante a vida. Perfeito. Isso é só meu. Eu sempre falo uma coisa que é, se você tem sede, eu não consigo beber água por você, matando assim a sua sede. Você precisa tomar a sua água, eu preciso tomar a minha água. O que eu posso fazer é que essa troca aconteça, mas no final do dia é você com a sua responsabilidade sobre a sua maneira de pensar, sobre os seus atos, sua maneira de agir consigo mesmo. E
tem muita coisa legal que vai acontecer e que eu tô super ansiosa para revelar isso para todas lá, que a gente, a partir de maio, junho, se não me engano, a gente começa a ter os encontros presenciais. Então isso vai ser de um valor, assim, porque agora estamos aqui conversando, mas daqui a pouco a gente vai estar numa sala cheia de mulheres que vão contar suas histórias, onde a gente vai sair de lá como um respiro, né? Com um respiro diferente. Deixa eu olhar para mim e colocar a minha história do tamanho que ela precisa ter e aprender com ela. E olhar para frente e seguir adiante. Então, dividir com vocês essa minha trajetória, ela não só ajuda, assim como vocês escrevem para mim, mas ela me ajuda muito. Dividir com vocês me ajuda demais, porque eu simplesmente abro, eu falo, eu não guardo, eu não retenho mais. Eu deixo fluir, deixo sair daqui, para que a minha vida também siga. Para que a notícia, quando ela não é boa, que eu aprenda com ela. E comece a pensar também o que eu quero no momento de agora. O que eu simplesmente coloquei na minha cabeça e o que eu realmente desejo. E a gente vai estar juntas, tá, Alissa? Vamos estar juntas nessas. Sim, você vai ter certeza. Em breve teremos muitas novidades. Sempre. Até o dia que a gente for para outro plano, a gente vai ter novidade. Você sim. E a gente vai cada aprender. dia mais forte e aprendendo. E a comunidade, nossa, eu não tenho nem palavras para explicar o que a comunidade está fazendo por mim. Está me fortalecendo cada vez mais. Obrigada. Ela dá aquele ânimo de, vamos, Lisângela, você consegue, sabe? Você consegue. Exatamente. Vai dar tudo certo. Basta confiar e um dia de cada vez, viver o momento. Um dia de cada vez. Cada dia um aprendizado novo. E seguimos assim, seguimos em frente. E seguimos juntas, tentantes. É isso aí, tentantes. Deia, obrigada. Eu que agradeço, Mari. Obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada, Tudo que você fala é tão lindo, tão inspirador. Fico tão feliz de ter você como nossa especialista dentro da comunidade, ajudando, fazendo as lives, daqui a pouco os nossos encontros presenciais. Sim. O seu curso que é tão importante, tão bacana, e a gente vai levar isso para o mundo, porque cada um aqui veio com um propósito na vida, e quando você encontra o seu propósito, você consegue transbordar aquilo para as pessoas, você consegue transformar, nem que seja alguém que está do seu lado. Total. Total. É para isso que nós viemos aqui. Eu tinha reservado para te presentear com sabedoria de bolso, mas eu vou te dar o Basta Sentir de presente, porque no finalzinho da minha escrita do Basta Sentir foi quando aconteceu, foi quando eu sofri o aborto. E eu termino o livro falando disso, contando essa história e de como eu refiz o meu jardim, como eu replantei o meu jardim após esse aprendizado. E eu espero que você goste, meu bem. Muito obrigada. Espero mesmo, e depois a gente vai falar sobre isso. Deia, pra Obrigada, você. linda. Obrigada. E eu já vou aproveitar e vou autografar o seu ali. Amei muito que você veio. Obrigada por dividir com a gente toda a sua história. Sim. De conseguir se abrir. Eu espero que tenha te transformado também essa nossa conversa. Eu que agradeço, porque vai ser super válido para mim, porque eu estou me curando, né? A palavra tem a força, né? Tem a cura. Tem o poder. E tem o poder, e eu falando, eu estou me curando. É Total. isso. Total. Só de você estar aqui já tá se abrindo, né? É isso, meu bem. Obrigada. Muito obrigada. Ai, obrigada a você que esteve aqui com a gente nesse papo tão inspirador, de grande emoção. E se você se identificou com tudo que foi dito aqui, se você ainda não faz parte dessa rede de apoio,
tão maravilhosa que vem sendo construída, que é o Basta Sentir Maternidade. Você está mais que convidada, você é muito bem-vinda e a gente vai te receber de braços abertos. É só baixar o nosso aplicativo Basta Sentir Maternidade ou entrar na plataforma pelo site. Um beijo enorme e até a próxima.